uma sugestão cultural que partilhamos consigo. O mar que separa também une pintura, poesia, um horizonte só. É o título da exposição que a Romanticultura inaugura amanhã em Ponta Delgada, no Casino Açores. Esta mostra coletiva reúne cerca de 40 obras, entre pinturas e exposições, de 6 artistas da região, neste diálogo entre a arte e a poesia. O Açores hoje desvenda, por isso, esta tarde um pouco desta exposição que tem abertura ao público amanhã, e para nos apresentar esta mostra recebemos em estúdio Ana Cristina Batista, a curadora, e Sara Rocha Pinto, uma das artistas que participou também nesta iniciativa. Muito boa tarde, bem-vindas a ambas, obrigada por estarem connosco. Começo por si, Ana Cristina Batista. Esta exposição, uma vez mais, também é apanágio da Romanticultura, cria aqui esta ponte artística que o mar separa, mas também une, não só entre o território continental e as ilhas, mas a ponte é duplicada entre as artes visuais e a poesia. Este foi um desafio para esta nova exposição. Este foi realmente um grande desafio, porque houve aqui, apesar de nós fazermos sempre esta ligação, como a Vera diz, de ligarmos o continente com os Açores, nós aqui pusemos mais ligações, porque esta exposição, no fundo, não nos fala de geografias, mas fala-nos de ligações. Ligações entre artistas e poetas, entre pintura e instalações, entre artistas que não se conheciam e que acabaram por se reunir. E, além das pinturas, houve 2 instalações que nasceram disso, entre os 3 artistas do continente e 3 artistas dos Açores. Portanto, foi essa resposta às ligações. Digamos que as ligações quadriplicaram. E como é que foi feita também aqui a seleção dos artistas, a maioria deles jovens, para participar nesta mostra coletiva? A ideia também era ser com jovens artistas, e alguns eu já conhecia, outros fiz uma pesquisa e de ver aqueles que se enquadravam melhor ao projeto, e também os que se enquadravam melhor com os poetas escolhidos e com depois os poemas, e foi um pouco estudar, pesquisar e enquadrar, e acho que o resultado foi realmente muito bom, como poderão ver amanhã. Apreciar e contemplar ao vivo. A poesia tem um papel importante também aqui nesta exposição, por isso selecionou nomes grandes da literatura portuguesa, versos de poetas açorianos e também referências intemporais do território continental. É verdade. Porque, no fundo, as pinturas, elas mais que ilustrarem, acho que elas respondem e prolongam os poemas, porque eles não fizeram essa ilustração, acabam por... É mais que uma legenda, é aprofundar. É aprofundar e prolongar e fazer cada um a sua própria interpretação. Mas foi muito interessante, porque os poetas aqui dos Açores, Antero de Quental, a Natália Correia e o Álamo Oliveira, foram, digamos, respondidos pelos artistas do continente. Que aí foi um desafio acrescido, porque se os artistas açorianos se identificam com a poesia regional, eles trabalharam foi a poesia continental. Dei-lhes um bocadinho mais de trabalho. Sim, foram realmente o David Fernando Pessoa, Sidney Breinas e Urbano, não. Relativamente aos poetas dos Açores, foi o David Reis Pinto, a Francisca Coutinho e a Sofia Pessoa Jorge. Depois, quanto aos poetas do continente, que foi a Sofia de Mel Braina Andersen, foi agora até tive o Herberto Helder. Sim. E o Fernando Pessoa e os seus heterónimos. Isto já são tantos nomes. O que mostra aqui a diversidade também. A diversidade do contexto literário da época e da própria poesia, dos escolhidos, mas unidos, igualmente aqui a questão das ligações, em temáticas comuns. Sim, e também cada poeta aqui, épocas são muito diferentes, e o que é engraçado é que eles, ao analisarem e depois interpretarem as pinturas, acabam por aportar realmente o poema, mas
à sua época, não é? E à altura em que eles estão a viver. E isso foi muito interessante de ver o evoluir do trabalho deles. Por isso trabalhou-se aqui, como não podia deixar de ser, a questão do mar, não é? Este mar que separa e que une, mas também outras referências muito importantes e comuns, quer na poesia, quer na pintura. Exato. Elas tinham 3 temas, que era o mar, e o mar como memória coletiva, o mar que separa, mas que também une, a mulher como uma inspiração, mas também como força, alguma vulnerabilidade, e o amor com a sua intensidade, com toda a força também que transmite sempre os poemas e que depois referte nas obras plásticas. E esta obra coletiva, percebemos que também é marcada pela diferenciação dos estilos poéticos, mas também dos estilos artísticos, porque cada um tem a sua própria identidade enquanto artista, mas depois houve aqui todo o trabalho de criar a ligação entre todos os elementos que estão expostos. Teve que ser, até para haver aqui alguma coerência e também equilíbrio. E por isso foi um trabalho muito engraçado, até porque, embora eu tenha trabalhado com cada um, depois reuni-os, porque também os territórios eram diferentes e acabei por fazermos reuniões online a 3 dos grupos e depois a 6, para que eles fossem participativos e pudessem também dar ideias aos colegas. Portanto, esta diversidade e também esta ligação entre eles foi algo que foi muito interessante e gratificante nesta exposição, que já é a 5ª exposição que a Romântica Cultura apresenta em Ponta Delgada. Sara Rocha Pinto foi uma das artistas, precisamente, Silva, selecionadas para fazer parte desta mostra. Como é que foi também fazer parte deste desafio? Eu não conhecia ainda o Herbert Adler, vou admitir, e que quando comecei a ler os poemas, houve uma identificação com eles. Acho que a Ana, pronto, esse trabalho que a Ana fez teve todo o sentido e vi-se que teve essa preocupação. Depois, entretanto, fui investigar um bocadinho sobre o Herbert Adler, fui ler um livro que falava um bocadinho dele. Trabalho de pesquisa, não é? Para a criação da obra. De pesquisa. Achei interessante porque, por exemplo, ele é do Funchal, e o facto de haver Lourdes de Castro e ser uma pessoa que ele admirava. Ela participava nas peças de teatro e ele via, mas era tímido, não avançava para esse território. Depois o facto de estar muito ligado às mulheres da família, tinha 2 irmãos, vivia com a mãe e com a avó, tinha muitos afetos, ao mesmo tempo também tinha outras questões por ter nascido mais tarde e por questões de saúde da mãe. E tudo isso foi material que foi recolhendo para as obras que estamos a ver, que são da sua autoria? É sim, eu penso que influenciou, porque... Complementou aqui também o poema, não é? Foi isso, porque de certa maneira acho que até compreendi fiz certos pontos com as suas vivências e até com os próprios poemas, porque fala por exemplo, ali na obra do Barulho do Mar e do Vento. Fala de uma montanha impraticável, mas até que ponto é que essa montanha não faz uma ligação com o próprio Funchal, não há? E a paixão à volta das vivências dele, até a relação com as fábulas, com o misticismo da montanha. Pronto. Claro que eu não representei no meu quadro a Madeira, mas fui buscar o pico, pronto, porque também teve a ver com uma experiência que eu tive. A primeira vez que eu tentei subir o pico, eu não consegui, pronto, porque assustei-me um bocadinho, era de noite. E numa segunda vez eu consegui, senti-me que consegui que era capaz de fazer muito mais e senti uma certa concretização. E então trouxe a montanha do pico um bocadinho para esse quadro nesse sentido, apesar de estar invertida e haver essa brincadeira com a gravidade. E quase como uma ameaça, também tem a forma de um tornado, ou tal, pronto,
Há aqui uma carga muito simbólica também naquilo que expressa nas obras que apresenta. Eu faço as coisas um bocadinho de forma intuitiva, mas depois começo a fazer diálogo com ela constantemente estou construindo e começo a criar interpretações que às vezes não é premeditado. É um espaço de criação e de evolução e desenvolvimento e pronto. E no fundo depois acabo... acho que as coisas, o inconsciente às vezes age de forma... que às vezes não tem consciência no momento, mas depois mais tarde a gente olha e acaba por ver com outros olhos. E faz sentido. Por isso a palavra do poema é igualmente uma fonte de inspiração, de interpretação para a criação. Sim, e aliás, até na relação a esse quadro, no início estava a fazer uma leitura e quando fui ler o livro dos Passos em Volta, que vi num outro contexto, no contexto de um conto, e acabei por ter uma outra associação a nível de um distanciamento, um certo isolamento, que inicialmente eu não estava a fazer tão diretamente essa conotação. E por isso convidamos para perceberem mais em pormenores aqui esta emoção que a poesia transmite, mas também esta visualização que a pintura nos dá, a visitar esta exposição Patente a partir de amanhã. Por isso, Sara Rocha Silva, obrigada desde já pela participação e também por nos introduzir aqui um pouco essa componente afetiva e simbólica com as obras que estão expostas, e agora é descobrir também o trabalho dos outros 5 artistas, porque o mar separa, mas essencialmente aquilo que pretendemos mostrar é que também une. Obrigada também, Ana Cristina Batista, pela vossa presença no Açores hoje e muito sucesso para esta exposição. Muito obrigada. Muito obrigada.